Pessoal, eu sou Eduardo Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para falar sobre a questão na Palestina mais uma vez. E dessa vez, pessoal, eu vou explicar para vocês, eu vou falar de novo sobre a Cisjordânia. Só que hoje eu tive um pensamento assim, de que o meu canal ele está aumentando o público, né? E o meu canal ele está ali chegando para mais pessoas que não têm conhecimento muito grande sobre esse assunto. E às vezes eu pensei assim, eu posso estar falando de coisas que a pessoa não sabe bem onde fica, né? O que não é nenhum demérito, né? Porque nem todo mundo é obrigado a conhecer a geografia da Palestina, tá? Então, por exemplo, ontem eu falei sobre grupo de Jordânia. Aí isso para mim é uma coisa natural, mas talvez para a pessoa não saiba onde fica a Cisjordânia, ou acha que a Cisjordânia fica no mesmo local que a faixa de Gaza. E aí é só para a gente ter uma ideia aqui básica, tá? Do que é a Palestina e do que é a Cisjordânia, tá? E a faixa de Gaza. Olha só, é, atualmente a divisão tá assim. Essa aqui é a faixa de Gaza cercada, tá? Aqui é a parte os israelenses colonizaram, então essa parte que está escrito Israel, aqui é essa parte da Cisjordânia. E o que acontece? Aqui a parte que está sendo bombardeada diretamente pelo Israel é essa aqui, tá? E aqui é a Cisjordânia, onde ficam aqui os palestinos e também é ocupada por Israel, ou seja, Israel mantém seu exército aqui nessa parte que deveria, segundo a divisão da ONU, ser apenas dos palestinos. Então eles ocupam essa parte aqui, tá? Então, tanto aqui há confrontos, né? Com quem? Com aquelas pessoas que não aceitam essa dominação do Estado de Israel sobre eles, entendeu? Então, por exemplo, aqui na Cisjordânia a gente fala muito sobre essas cidades, Nablus, Talcarme, Janin, Calquilia, todas elas aqui têm grupos de resistência lutando aqui, entendeu? Que é o que a gente vai falar agora. Agora você já sabe, a Cisjordânia é aqui, essa parte maior, essa parte que é a faixa de Gaza, tá? Eu sei que, pessoal, pode parecer um pouquinho chato para quem já tem um conhecimento grande do assunto, mas isso ajuda melhor a entender o público do canal que não conhece bem a geografia da Palestina, tá? Por exemplo, agora a gente vai falar de Nablus, tá? Nablus na Cisjordânia. Olha só. Colono ilegal baleado perto de Nablus. Resistência frustra ataques israelenses. Após o tiroteio, as forças israelenses entraram na cidade de Nablus e enfrentaram uma reação violenta dos combatentes da resistência que atiraram contra eles. Tropas da Forças de Ocupação de Israel procuram possível atirador na Cisjordânia, 2 de julho de 2024. Um colono ficou ferido em um tiroteio perto do assentamento israelense de Har Bracha, na terça-feira, situado nas terras históricas de Burim e Kfar Khalil, em Nablus, no norte da Cisjordânia. As forças de ocupação israelenses confirmaram que um colono ilegal foi baleado no peito à distância, observando que os tiros partiram de um atirador de elite, conforme relatado pela mídia israelense. Após o tiroteio, as forças israelenses realizaram uma incursão na cidade de Nablus e enfrentaram uma reação violenta dos combatentes da resistência, segundo relatos israelenses. Facções da resistência palestina elogiaram a operação de tiroteio em Har Bracha, considerando-a parte das ações crescentes na Cisjordânia em resposta aos crimes da ocupação e à guerra genocida em Gaza. As facções também apelaram aos palestinos em toda a Cisjordânia, ao Quds, ocupadas e territórios ocupados desde 1948 para intensificar a resistência, realizando operações dolorosas e impactantes contra a ocupação e atacar soldados e colonos em todos os territórios palestinos em solidariedade com o derramamento de sangue em Gaza. Ou seja, está pedindo uma revolta total contra a colonização na Cisjordânia. Resistência engajada. Enquanto isso, combatentes da resistência se envolveram em intensos confrontos contra as forças de ocupação nas proximidades do distrito suburbano da cidade de Nablus. Lembrando, pessoal, não posso postar vídeos por causa das políticas do YouTube, tá? Mas esses vídeos aqui, o link desse site vai estar nos comentários para quem quiser assistir esses vídeos. O batalhão Nablus das Brigadas Quds relatou que seus combatentes repeliram as forças de ocupação e dispararam pesadamente contra elas no Monte Daria e na área de Daria.
As brigadas do Mártir de Al-Aqsa também relataram ter repelido as forças de ocupação na área de Darria. Combatentes do batalhão Nablus das brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, a ala militar da Intifada do movimento Fatah, relataram envolvimento em confrontos violentos com forças israelenses usando várias armas na mesma área. Assim, o Fatah, ele abandonou as armas, tá? Mas tem esse movimento aqui, a ala militar, que continuou, que se recusou a aceitar a rendição, né? E continua lutando. Desde amanhã, a Cisjordânia tem testemunhado confrontos entre combatentes da resistência e forças israelenses, especificamente em Nablus, Beit Umar e Silvad. As forças israelenses também invadiram a rua Al-Quds, no leste de Nablus, onde foram recebidas por combatentes da resistência. Os confrontos resultaram em um palestino ferido por munição real no pé, de acordo com o Crescente Vermelho Palestino. Os combatentes da resistência também frustraram as forças israelenses em Beit Umar, ao norte de Al-Khalil, no sul da Cisjordânia, depois que a cidade foi invadida por forças militares israelenses. Em Silvad, ao norte de Ramallah, combatentes da resistência também enfrentaram forças invasoras israelenses. Enquanto isso, as brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, batalhão Nablus, relataram ter se envolvido em confrontos intensos na manhã de terça-feira, com forças israelenses que invadiram o campo de Balata, repelindo-as com metralhadoras explosivos. Cisjordânia se desloca em direção a condições semelhantes a Gaza e o Líbano, diz a mídia israelense. Os meios de comunicação israelenses expressaram crescente preocupação com os acontecimentos na Cisjordânia, comparando a situação à de Gaza e do Líbano, em meio à resistência contínua contra as frequentes incursões militares israelenses. Relatórios destacam as preocupações do exército israelense com relação ao uso crescente de dispositivos explosivos mortais por militantes palestinos na Cisjordânia. Esses dispositivos, que lembram táticas empregadas pelo Grupo do Líbano, no sul do Líbano, durante a década de 1980, são considerados uma ameaça significativa às forças israelenses que operam na região, segundo relatos. A mudança na dinâmica na Cisjordânia é mais uma indicação da evolução das operações militares e da aquisição de armamento e capacidade avançadas por grupos da resistência locais. Comentaristas israelenses sugerem que esses acontecimentos apontam para uma tendência preocupante em direção a um ambiente de conflito mais arraigado e volátil, semelhante ao vivenciado em Gaza e no sul do Líbano. Ou seja, o que ele está dizendo é que na Cisjordânia a situação vai aumentar a escalada do confronto. Tá. E aqui, pessoal, outra notícia aqui, tá? Eu não quis fazer um vídeo separado aqui por causa do que é uma notícia bem curta, tá? Mas o Iêmen atacou mais uma vez o porto de Haifa, tá? Tem uma operação aqui conjunta das Forças Armadas do Iêmen com o Iraque e atinge um alvo vital em Haifa. As Forças Armadas do Iêmen conduziram anteriormente 4 operações militares significativas na segunda-feira, visando navios pertencentes aos Estados Unidos, ao Reino Unido e à ocupação israelense, obtendo acertos diretos. O porta-voz das Forças Armadas do Iêmen, brigadeiro-general Yahya Sarri, anunciou na terça-feira que as Forças Armadas do Iêmen conduziram uma operação conjunta com a resistência islâmica iraquiana, visando um alvo vital em Haifa com mísseis de cruzeiro. Sarri explicou que a operação foi realizada usando vários mísseis de cruzeiro, enfatizando seu sucesso. Ele reiterou que as operações conjuntas com a resistência islâmica iraquiana continuarão em apoio ao povo palestino até que a agressão à faixa de Gaza pare e o cerco seja levantado. Vale ressaltar que as Forças Armadas do Iêmen anunciaram na segunda-feira que conduziram 4 operações militares significativas, visando vários navios pertencentes aos Estados Unidos, Reino Unido e à ocupação israelense, obtendo ataques diretos. Sarri detalhou os ataques em uma declaração. A primeira operação teve como alvo o navio israelense MSC Unifique 6, no Mar Arábico, usando vários mísseis de cruzeiro. Está aqui, ó. Isso aqui são onde os navios foram atacados. Ó. A segunda operação, de acordo com Sarri, teve como alvo o petroleiro americano Delonix no Mar Vermelho com mísseis balísticos. Isso marca o segundo ataque ao Delonix na mesma semana. Na terceira operação, as Forças Armadas iemenitas atacaram um navio cargueiro britânico em Enville Point, no Oceano Índico, com mísseis de cruzeiro. A quarta operação teve como alvo o navio Luke Sailor no Mar Mediterrâneo, novamente usando mísseis de cruzeiro. As Forças Armadas do Iêmen ressaltaram que o ataque ocorreu porque a empresa proprietária do navio violou a proibição de entrada em portos de territórios palestinos ocupados. Suporte contínuo. Essas operações seguem a esteira de outras semelhantes ocorridas pouco antes
do fim de semana, quando as Forças Armadas do Iêmen atacaram 4 navios afiliados a Israel e uma embarcação americana no Mar Mediterrâneo e no Mar Vermelho na sexta-feira. Sarri disse que as Forças Armadas do Iêmen conduziram uma operação conjunta com a resistência islâmica no Iraque, e no qual grupos dispararam vários drones kamikaze em direção ao petroleiro de produtos químicos e de petróleo Valer no Mar Mediterrâneo. Ele explicou que o navio estava navegando em direção ao porto de Haifa, ocupado por Israel, violando os termos do embargo iemenita à ocupação israelense. As Forças Armadas de Foguete e, as Forças e da Marinha das Forças Armadas do Iêmen também atacaram o navio tanque químico Delonix, de propriedade americana, no Mar Vermelho, utilizando vários mísseis balísticos antinavio, que supostamente atingiram diretamente a embarcação. Navios ligados aos Estados Unidos se tornaram alvo das Forças Armadas do Iêmen depois que os militares americanos lançaram dezenas de ataques ao Iêmen, em uma demonstração de apoio ao regime israelense. Além disso, as forças de foguete das Forças Armadas do Iêmen dispararam um míssil de cruzeiro antinavio no navio porta-contêineres Johannes Maersk, no Mar Mediterrâneo. Sarri explicou que o conglomerado de transporte marítimo Maersk tem sido um dos maiores apoiadores da ocupação israelense e também violou os termos do bloqueio iemenita à ocupação israelense em várias ocasiões. Por sua vez, isso tornou todos os navios afiliados a Maersk um alvo para as Forças Armadas do Iêmen, de acordo com declarações anteriores lidas pelo general da brigada. O povo iemenita e as suas forças armadas continuam a reiterar seu apoio proativo ao povo palestino, colocando navios e empresas que fornecem o genocídio israelense dos palestinos sob a ameaça direta de ataques em diferentes águas. As Forças Armadas do Iêmen também estão trabalhando para aprimorar suas operações, visando o tráfico em 2 grandes portos ocupados por Israel, em Haifa e Asdod, cooperando com facções da resistência iraquiana, expandindo o escopo de suas operações. Então está aqui, essas são as ações do Iêmen anunciadas no dia de hoje. E aqui, pessoal, olha, clãs de Gaza se recusam a aderir ao plano israelense para para Gaza no pós-guerra. Olha só, Israel não conseguiu derrotar o Grupo H e já fala no pós-guerra como se tivesse já vencido, né? Já estivesse controlando a faixa de Gaza. E aqui os grupos de Gaza se recusam a querer um controle por parte de Israel. Tá? Lembrando, Israel diz aqui que quer que a autoridade palestina comande a faixa de Gaza. A questão é o seguinte, a autoridade palestina é a que comanda a Cisjordânia. E essa autoridade ela está completamente desmoralizada, né? Porque se tornou um governo ali totalmente submisso ao Estado de Israel. É um fantoche de Israel. Então, o fato de Israel, depois de tudo que fez, querer que essa autoridade palestina comande a faixa de Gaza, já mostra aqui do que essa entidade serve, né? Ou seja, para nada. Somente para fazer os caprichos do Estado de Israel. Mas vamos lá. Clãs de Gaza se recusa a aderir ao plano israelense para Gaza no pós-guerra, diz a Reuters. A Reuters falou com Michel Milstein, ex-coronel da inteligência militar israelense, e ele confirmou que não há vácuo em Gaza. O H ainda é a potência proeminente. Palestinos deslocados pela ofensiva aérea terrestre israelense na faixa de Gaza fogem das partes de Canhunes após uma ordem de evacuação das Forças Armadas de Israel, Forças de Ocupação de Israel, para deixar a parte oriental da faixa em 1º de julho de 2024. Segundo a Reuters, os líderes de clãs em Gaza se recusam a participar do plano israelense para administrar a faixa após a guerra, que se baseia na cooperação com famílias locais poderosas, conforme descrito por autoridades israelenses. Autoridades de ocupação israelenses estão tentando traçar o rumo para o dia seguinte à guerra, enquanto os Estados Unidos buscam encontrar um papel para a autoridade palestina desempenhar na faixa de Gaza. De acordo com declarações públicas de altos funcionários israelenses, um componente essencial da estratégia era criar uma administração civil alternativa, incluindo autores palestinos locais que não faziam parte das atuais estruturas de poder e estavam ansiosos para colaborar com Israel. A Reuters falou com Michel Milstein, ex-coronel da inteligência militar israelense, e ele confirmou que não há vácuo em Gaza. O H ainda é a potência proeminente. Tahani Mustafa, analista sênior sobre a Palestina no International Crisis Group, disse à publicação que, embora Israel estivesse desesperado para buscar clãs e famílias locais para cooperar com eles, essas famílias e clãs se recusaram. Falando com alguns membros dessas famílias, a Reuters foi informada de que nenhum quer cooperar. Em um caso, um líder do clã expressou que estava ciente
de israelenses contatando outros chefes de clã, citando que eles queriam que algumas pessoas respeitadas e influentes cooperassem, citando que ele espera que ninguém coopere com esses jogos. Outro membro sênior de um clã diferente disse a Reuters que, embora seu clã ainda não tenha sido contatado, Israel não seria bem-vindo se eles o fizessem, citando: não somos colaboradores, Israel deve parar com esses jogos. Netanyahu considera a autoridade palestina para o dia seguinte na gestão da faixa de Gaza. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está reconsiderando sua posição sobre envolver a autoridade palestina na administração da faixa de Gaza no dia seguinte, de acordo com o The Times of Israel. Inicialmente contrário, Netanyahu agora é a favor do estabelecimento da administração civil, se possível com palestinos locais, esperançosamente com apoio de países da região. De acordo com a medida de ocupação israelense, a administração civil incluiria pessoas que serviriam no setor público junto à autoridade palestina, antes que desentendimentos internos levassem a resistência palestina a assumir o controle de Gaza. Esses indivíduos estão agora, de acordo com alegações feitas pela mídia de ocupação israelense, sendo investigados por Israel. Clãs de Gaza para Netanyahu. Nós decidimos nossos próprios destinos. No final de junho, o comissário-geral da Autoridade Suprema dos Clãs Palestinos em Gaza, Akef Al-Marzi, afirmou que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seus ministros não conseguiram e não conseguirão quebrar a vontade do povo palestino em busca de sua liberdade, pelo fim da ocupação, pelo estabelecimento do Estado palestino e pela conquista do direito de retorno. Vale ressaltar que as declarações dos clãs da faixa de Gaza ocorreram depois que Netanyahu reconheceu o fracasso do seu plano, que propunha os clãs locais que os clãs locais governassem a faixa em vez do movimento H. Al-Mazi enfatizou que os clãs palestinos irão frustrar o que Netanyahu está planejando durante o próximo período, assim como frustraram os planos israelenses durante os últimos 9 meses de guerra contra a faixa de Gaza. Ele explicou que os clãs se recusaram a tomar o lugar de qualquer partido político que governa a faixa de Gaza, enfatizando que eles não são uma alternativa às facções da resistência palestina, mas sim um complemento delas em sua luta, apesar de suas diversas orientações políticas e ideológicas. Se você quiser saber, eu tenho uma live aqui no canal sobre as orientações políticas de cada facção da resistência palestina. Da mesma forma, hoje, o comissário... Eu vou deixar um card aí para vocês verem. Não, melhor, eu vou deixar na descrição, fica mais fácil. A descrição, vou deixar a live na descrição. No card eu deixo outro vídeo sobre esses confrontos na Cisjordânia. Da mesma forma, o comissário-geral da Autoridade Tribal Suprema da Faixa de Gaza saudou todas as famílias em Gaza, enfatizando que eles se uniram para frustrar os planos da ocupação, derrubando um homem, enquanto continuavam a preservar a paz civil e o tecido social na faixa. No mesmo contexto, Al-Mazri enfatizou que o povo palestino é o único detentor do mandato para determinar seu destino e escolher seus representantes e quem administrará a faixa de Gaza democrática e livremente, explicando que isso é alcançado por meio do consenso nacional e eleições. Está aí, essas são a posição do povo palestino, que apesar de tudo, não quer ser governado ali por um fantoche de Israel. Bom, tá aí, pessoal. Essas são as informações. Se você for novo aqui, se inscreva e principalmente deixe um comentário. Por quê? Eu descobri que toda vez que você deixa um comentário, é como se fosse um sinal que você dá para o YouTube dizendo que você gostou do canal. Então, se você comentar em todos os vídeos do meu canal que você assistir, o YouTube sempre vai recomendar meus vídeos para você. Então, curta, compartilhe, mas principalmente comente. Se você não sabe o que comentar, diga apenas muito obrigado, valeu Eduardo, bom dia, boa tarde, boa noite, ou diga a cidade onde você está acompanhando o vídeo. Só isso já é suficiente para o YouTube começar a se acostumar e a entender que você quer ver mais vídeos desse canal. Obrigado e até a próxima.